Integridade. Sabe, no Brasil, essa palavra vai muito além de um conceito ético. É, na verdade, um campo de batalha. Uma luta diária que acontece nos escritórios de grandes empresas, nos corredores dos tribunais e até nas linhas de código que protegem nossos dados. Vamos mergulhar juntos em como essa batalha invisível acaba definindo os rumos da justiça por aqui. Tá, mas o que é essa tal de integridade corporativa na prática? Pensa nela como se fosse o alicerce de um prédio. Não é só sobre seguir a lei, não. É sobre criar uma cultura onde fazer a coisa certa é o normal, é o padrão, mesmo quando não tem ninguém fiscalizando. Porque sem essa base de confiança, a estrutura toda pode vir abaixo. E aí é que a coisa complica. Porque quando essa base de integridade se quebra, as rachaduras se espalham e muito rápido. Elas abrem um caminho perigoso para crimes que não só destroem a reputação de uma empresa, mas que podem, de verdade, abalar todo o sistema financeiro e minar a confiança da sociedade na justiça. E são justamente essas rachaduras que nos levam para o universo do crime financeiro. É aqui que a teoria da integridade bate de frente com a dura realidade da ganância. E olha, a criatividade que usam para burlar o sistema chega a ser impressionante. Olha só esse esquema, por exemplo. Parece coisa de cinema, mas é um caso real, mapeado pelo COAF. Basicamente, um criminoso pega o dinheiro sujo dele e encontra alguém que ganhou na loteria. Aí, ele oferece comprar o bilhete premiado, pagando até mais do que o prêmio vale. Depois, é só ir lá na lotérica e resgatar o dinheiro, que agora está limpinho, como se ele fosse o grande sortudo. É uma forma bem engenhosa de lavar dinheiro. Então, como é que o sistema se defende disso? Procurando por sinais de alerta. Pensa nesses sinais como se fossem peças de um quebra-cabeça. Sozinha, uma peça. Uma transação meio esquisita pode não ser nada demais, mas quando várias dessas peças começam a se encaixar, tipo um monte de depósito em dinheiro que não bate com a renda do cliente, aí sim, um alarme dispara. E é o sinal para começar uma investigação mais a fundo. Mas identificar o crime é só metade do caminho. A outra metade é construir defesas fortes, robustas. Agora a gente vai ver como o sistema contra-ataca, levantando barreiras contra a corrupção, tanto dentro das empresas quanto no próprio governo. E essa batalha acontece em duas frentes bem diferentes. De um lado, no setor privado, a defesa sobre dinheiro, conhecer o cliente, monitorar as transações. Do outro lado, no setor público, como nos tribunais, a defesa sobre informação, proteger os sistemas de TI, garantir que os dados dos processos não sejam alterados. Os métodos são outros, mas o objetivo é o mesmo: blindar o sistema. Um bom programa de compliance não é aquele manual que fica pegando poeira na estante, sabe? É uma coisa viva, um ciclo que não para. Começa com a identificação. Quem é esse cliente, de onde vem o dinheiro dele. Depois, vem um monitoramento constante, procurando qualquer coisa fora da curva. Os funcionários são treinados todo ano para saber o que procurar. E, se algo suspeito aparece, a comunicação com as autoridades tem que ser imediata. É uma corrente de ações para ir fechando o cerco. E quando uma suspeita finalmente vira um processo na justiça? Bom, aí a batalha pela integridade entra numa nova fase, talvez a mais delicada de todas, a fase da prova. Aqui, não adianta só ter a evidência, é preciso garantir que ela seja absolutamente incontestável. E para garantir isso, existe uma regra de ouro chamada cadeia de custódia. Imagina ela como se fosse a biografia de uma prova. Cada passo, cada pessoa que toca naquela prova, desde o momento em que ela é coletada até a hora de ser apresentada no tribunal, tudo tem que ser documentado. Se um único elo dessa corrente quebrar, a prova inteira pode ir por água abaixo. E as consequências de quebrar essa cadeia são drásticas. Essa decisão do STJ é um exemplo perfeito. A polícia analisou os dados de um celular sem autorização judicial. Resultado? A prova foi considerada ilícita. Mesmo que ela mostrasse o crime, ela foi simplesmente descartada. E isso mostra uma coisa fundamental. No nosso sistema, a integridade do processo às vezes pesa mais do que o conteúdo da prova. Isso tudo nos leva lá para o topo da pirâmide da justiça. Como é que os tribunais superiores, que dão a palavra final, resolvem esse tipo de dilema? Como é que eles equilibram o direito à privacidade de um cidadão com a necessidade do Estado de investigar um crime? É uma balança bem delicada. O palco principal para essas grandes decisões é o Superior Tribunal de Justiça, o famoso STJ. O papel dele não é julgar o crime em si, mas garantir que a lei federal seja interpretada do mesmo jeito em todo o Brasil. As decisões do STJ funcionam como um farol, guiando os juízes do país inteiro, e assim, moldando o futuro da justiça. E aqui está o coração do desafio. Não é uma escolha simples entre privacidade e segurança, sabe? É um ato de equilíbrio constante. É quase como andar numa corda bamba.
O tribunal precisa, ao mesmo tempo, garantir que a luta contra o crime não atropele os direitos fundamentais, mas também que a proteção desses direitos não acabe impedindo que a justiça seja feita. No final das contas, o que a gente percebe é que a integridade não é responsabilidade de uma pessoa só, né? É uma corrente com vários elos interligados. Ela é forjada pela ética de um funcionário de banco, pela segurança de um sistema de TI, pela precisão de um perito e pela sabedoria de um juiz. E como toda corrente, ela é tão forte quanto o seu elo mais fraco. A grande questão que fica é: qual é o nosso elo nessa corrente? E será que estamos fazendo o suficiente para fortalecê-lo?